Olá, eu sou Artenilde Silva, estou professora de dança da Escola Estadual Leni Argento e hoje quero conversar com vocês, pensar junto com vocês sobre a temática educação, de cultura e de tradição oral. É um tema que a gente não costuma conversar, que a gente não costuma dialogar, que é muito ausente das nossas mesas de conversa, não é? Pelo menos para mim é assim. E eu estou trazendo também a minha experiência, porque as nossas experiências sempre são cruzadas, são trançadas com o que a gente fala e com o que a gente pensa. E eu trago um autor chamado Carlos Rodrigues Brandão. Brandão, ele vai falar do que é educação, o conceito de educação. Só que ele fala da educação como educação popular. E o que para mim tem muito a ver com o que nós estamos pensando hoje, o que eu estou propondo para conversarmos, para dialogarmos, para pensarmos. Se a gente fala de educação popular, nós estamos falando de educação, de cultura, de tradição oral, porque normalmente o que é chamado pela academia de cultura popular são as tradições que a gente aprende no reizado, são as tradições que a gente aprende nas religiões de matriz africana e com os povos originários. É disso que Brandão fala. E Brandão, ele pesquisou o reizado em Minas Gerais. E nessa experiência de pesquisa, ele conheceu o Antônio Cícero. Quem é o Antônio Cícero? Antônio Cícero é um lavrador de Minas Gerais. Ele não era brincante de reizado. Assim como Brandão, ele estava naquele momento, naquele dia quando eles se conheceram, quando eles se encontraram, assistindo o reizado. E nessa conversa, porque normalmente uma conversa puxa a outra, né, vamos dizer assim, e aí conversando sobre reizado, conversando sobre a apresentação de reizado que estavam vendo, puxaram a temática educação. Surge o tema educação e Brandão pergunta o que é educação para aquele senhor, para aquele lavrador. E Antônio Cícero diz: provavelmente o que é educação para mim não é a mesma coisa que educação para vocês. E aí eu pergunto, então se o Antônio Cícero coloca dessa forma, significa dizer que não é educação no singular? Então é educações no plural? Então nós precisamos falar de educações no sentido maior. Foi isso que aquele lavrador falou para aquele acadêmico, para aquele doutor em educação. Ele disse: olha, porque para mim, quando eu falo de educação, é uma educaçãozinha, porque aqui na roça, a nossa escola é diferente da escola de onde o senhor vem, da escola da cidade. Na escola da cidade, de onde o senhor vem, a professora normalmente pode até ser sua parenta, morar no mesmo prédio que o senhor. Já a professorinha, aqui na escola da roça, ela ou é de fora e quando é da nossa comunidade, ela vai saber quase o mesmo tanto que as crianças. Porque o que a escola, pela própria estrutura da escola da roça, ela não vai ensinar com os mesmos objetivos que essa escola de onde o senhor veio, a escola da cidade, que também não é igual para todo mundo. E aí o Antônio Cícero nos chama a atenção para essa questão de que, mesmo estando dentro desse quadrado, desse cercado chamado escola, ainda há educações, forma diferente, e que depende de uma coisa chamada de estrutura, não é? Aí ele compara a escola aqui da roça é uma escolinha, é uma educaçãozinha com a professorinha. A sua escola é uma escola, né, com a professora formada e que vai mudar a realidade de quem está nessa escola. Na roça, a única coisa que a gente aprende é juntar as letras e juntar os números. Normalmente não faz a gente sair da roça. Mas não quer dizer que também a gente não ensina os nossos filhos outras coisas. A gente ensina também os nossos filhos a pensar, a respeitar os outros, a cuidar da terra. E quando trata do reizado, das nossas culturas que nós temos aqui, eles aprendem também.
E tem uma pessoa que ensina, não é uma pessoa chamada de professor, não precisa ser chamado de professor, mas também ensina. Isso não é uma forma de educação? Antônio Cícero pergunta. E aí, isso me faz lembrar de Deus Uíte. Deus Uíte é uma mulher poderosíssima do quilombo aqui de Amarante, o quilombo Mimbó. No Mimbó existe uma modalidade de dança chamada pagode do Mimbó. Por que é pagode do Mimbó? Porque é específico de lá. A forma de tocar, a forma de dançar, as músicas, todas são composições da própria comunidade. E Deus Uíte, quando fala das crianças que hoje dançam o pagode do Mimbó, ela diz que não precisou ensinar, que não precisa treinar, como ela chama, que a gente chama de ensaio, né? Ela diz não precisa treinar. Por quê? Porque as crianças aprendem observando os adultos. Eles aprenderam a dançar pagode a partir da observação. E aí é interessante nós nos perguntarmos, a educação, as educações partem sim da observação, mas também é preciso, além da observação, nós pensarmos sobre o que observamos. Que aí é uma outra forma de educação, que é ampliar esses conhecimentos, é transformar essa observação em conhecimento. E isso é muito interessante, porque vai exatamente discutir com o que o Antônio Cícero colocou para Brandão quando se referia da educação na roça. E aí é muito interessante a gente pensar, então, a educação, a escola da roça. E quando a escola é a própria roça, que é quando o Antônio Cícero diz, mas nós também ensinamos os nossos filhos a cuidar, a plantar, não é? A pensar esse lugar onde ele vive. A escola é a própria roça. E aí Deus Uíte traz. E quando a escola é o pagode do Mimbó, não é? É muito interessante a gente pensar. E eu quero fazer uma outra pergunta. E quando a escola é a própria aldeia? Por que nós precisamos pensar sobre a escola como a própria aldeia? Porque a escola, nosso país, na verdade, é fundado em cima de um território indígena, que nós chamamos de população indígena. Mas também que é interessante nós chamarmos de população originária. Foram esse grupo que foi essa nação, as nações, que é no plural, são várias nações, eram várias nações. Eu quero dizer que são várias nações porque continuamos sendo índio nesse país. Nós continuamos sendo índio nesse estado. E aí existe um saber originário. E eu quero contar uma história também que o Brandão conta nesse livro, o livro dele chamado O que é Educação. E Brandão, ele narra os tratados, os velhos tratados que todos os países fizeram com os povos originários. E aí Brandão, quando trata isso, ele diz que após os Estados Unidos fazer o tratado com as 6 nações indígenas, mandaram cartas para todas elas, solicitando que os chefes enviassem para a cidade, para a escola dos brancos, os jovens indígenas. Só que, como em todo lugar do mundo, vou dizer assim, do mundo, inclusive no Brasil, a partir dessa ideia de progresso, de civilidade, de civilização, as populações indígenas vieram para a cidade. Assim como a população afrodescendente, que foi trazida como escravizada para vários lugares do mundo. Eu digo trazida porque eu estou falando daqui, que também vieram para cá. E aí, nessa carta, nessa experimentação de cidade, nossos povos, tanto a população afrodescendente como a população indígena, foram sim, já experimentaram essas escolas do branco. E os indígenas, as nações, os nossos povos originários respondem para aqueles governantes nos Estados Unidos. Nós já experimentamos, nossos jovens já foram para as escolas de vocês. Só que quando eles voltaram para a aldeia, eles não conheciam as ervas, eles não conheciam o próprio território, eles mal falavam a nossa língua porque já tinham perdido o hábito, o costume. E então,
Eles não podiam ser guerreiros, eles não podiam ser curandeiros, não é? E nem professores na própria aldeia, nas nossas próprias escolas. Então, nós já experimentamos. Agora, nós queremos experimentar o inverso. Enviem para as nossas escolas, aqui nas nossas aldeias, os vossos filhos, os vossos jovens, para que eles aprendam com a gente. E aí, vocês acham que os governantes dos Estados Unidos enviaram? Será se nós enviaríamos os nossos jovens para aprender na escola da aldeia? E aí é uma coisa que é importante pensar, porque nós estamos falando de educação. Educação e cultura de tradição oral. E tudo isso é oralidade. E quando eu vou falar de dança, não é? Você deve estar se perguntando. E quando você vai falar de dança? Pois é, nós já falamos de dança a partir de Antônio Cícero. Quando Antônio Cícero fala do reisado, nós estamos falando de dança. Quando a gente traz para Ideusuit, nós estamos falando de dança, que é o mimbó. E quando a gente traz para as aldeias, a gente também está falando de dança imbó. Embora a gente não tenha citado a palavra dança. Porque todos os povos dançam. Todas as tradições possuem dança. E a oralidade é o nosso lugar de aprendizado quando se trata de dança. E no meu caso, como aprendiz de dança, como professora, a minha formação para professora em dança afro-brasileira, aí eu digo para vocês, e quando a escola é o tambor? Porque no meu caso, a escola foi o tambor. E quando a escola é o terreiro? Porque no meu caso, a escola foi o terreiro. Foi no terreiro, quem primeiro me deu o primeiro material para estudo, quem me deu foi um pai de santo. E aí, você pergunta, e aí, foi um livro que você recebeu? Foram livros? E eu lhe digo, não, foram músicas. Quem me ensinou a dançar foi a música. A música que eu recebi, o tambor que eu botei para tocar, ele me disse que eu tinha que botar os pés no chão. Se vocês puderem agora, tirem os calçados de vocês, fiquem descalços, se tiverem calçados. Sintam esse pé no chão. Sintam esse pé, esse toque na terra. Porque o tambor nos convida a fazer isso. Essa escola nos convida a colocar o pé no chão e perceber essa energia, essa troca. Espalhem o seu pé no chão, como que fosse raízes. E o tambor também me ensinou que para dançar afro, para fazer as danças de matriz africana, eu precisava dobrar o meu joelho, em reverência à terra. Sim, em reverência à terra. Porque eu preciso agradecer tudo que vem da terra, porque tudo que nós temos vem da terra. Inclusive a roupa que a gente veste vem da terra. É a terra que nos dá. E as danças de matriz africana, as danças afro-brasileiras vão me ensinar isso, através do tambor. E também me ensinaram que eu preciso me movimentar. E esse movimento, eles partem de alguns elementos. A base é o pé no chão, como que fosse raízes, meu joelho dobrado. E um dos principais movimentos é o movimento de ombro. E aí eu vou convidar vocês, coloque um som, de preferência um tambor. Aí você me pergunta, mas eu não posso dançar com violão? Pode dançar com violão, mas nesse momento, para você sentir essa escola chamada tambor, eu gostaria muito que você experimentasse, deixasse se levar por esse ensinamento do som do tambor. E coloquem as duas mãos nos seus ombros, assim. E sintam esses ombros como que fosse, façam da sua mão uma concha, apoiando esses ombros. E levem esses ombros para frente, movendo. Quando eu coloco os meus pés no chão e planto como raiz, tem uma coisa chamada guna, o terreiro, que é o centro. Em alguns terreiros é uma madeira no centro, outros terreiros é só uma marcação, outros é um tambor, outros é um pote, mas sempre vai ter uma marcação no centro. E nós também temos a nossa própria guna. Que guna é essa? É a coluna. E quando eu coloco o pé no chão e dobro o joelho, a minha guna entra em ação.
ela me estica, ela me eleva, ela relaciona a terra com o céu. E aí me ajuda a fazer esse movimento. E eu posso levar esse ombro para frente, assim também como eu posso levar esse ombro para trás. E vamos observando esse movimento. Quando eu levo meu ombro para trás, o que é que acontece? Meu peito abre. A minha caixa torácica, ela se abre totalmente. Quando eu trago meu ombro para frente, ela se fecha. E vamos sentindo esse movimento que parte lá do meu ombro, que passa pelo o meu cotovelo e acelera o meu peito. E eu posso fazer esse movimento para os lados, posso puxar para a direita, sentir uma força me puxando, assim também como eu posso ir para a esquerda. São movimentos. Também eu relaxo os ombros e eu posso, nesse relaxamento dos ombros, continuar para trás, para frente, eu posso intercalar. E isso eu posso estar inventando, eu posso criar a partir dessa experimentação com o tambor, que me relaciona também com a ancestralidade. As danças afros, a base das danças afros, nesse lugar da educação e a cultura de tradição oral, vai me ensinar que a minha base faz parte da minha ligação com a terra, a minha ligação com o céu, que é o Orum, Aie, terra, Orum, céu, no Yorubá. E sigamos aprendendo. Perguntem, questionem, pesquisem, busquem. Nós temos fontes, é só colocar no YouTube sobre danças de matriz africana, ou danças de matriz africana, ou danças afro-brasileiras, que é o que a Escola de Dança Leni Argento apresenta para vocês. A partir desse ano, vem apresentando para vocês. E aí, pode colocar os comentários, fazer as perguntas, questionar. A gente aprende observando e pensando sobre o que nós observamos. E esse pensar tem que trazer muitos questionamentos, porque não existe só uma verdade, existem várias verdades. Nessa questão de educação, são educações no plural. E aí sigamos aprendendo, muito grata pela atenção de vocês e muito axé, e sigamos.